Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Vilão Prime. Capítulo 81. Obito se inclinou perto do ouvido de Ans e sussurrou suavemente. Dan-sama diz que está assumindo total responsabilidade por essa bagunça. Ans, no entanto, não conseguia mais ouvi-lo. Ele já havia perdido todos os sinais de vida, desabando sem vida nos braços de Obito. Outrora aclamado como o pináculo do mundo Shinobi, o Ans da salamandra que uma vez dominou Sannin. Tinha caído. Obito soltou o corpo de Ans e então levantou sua espada bem alto, avançando contra o ninja de Ami à sua frente. Pela grande causa de Dan-sama, elimine esse menino. Atrás dele, vários shinobi da raiz congelaram de repente, seus olhos ficando em branco. Um momento depois, eles sacaram suas lâminas sem hesitação e seguiram Obito para a batalha. Pare! Pare! Quem mandou você atacar? O confidente de Dans gritou em pânico, mas seus gritos foram inúteis. Especialmente quando as pessoas começaram a cair dos dois lados. Essa batalha já estava além do controle. Os Zambu de Konoha enviados por Dans dessa vez eram quase todos shinobi da raiz sob seu comando. E Obito não teve escrúpulos em explorá-los. O shinobi de elite da raiz e a Megakuri se enfrentaram em uma batalha feroz. O caos tornou difícil distinguir amigo de inimigo. Como instigador, Obito não conseguiu evitar estalar a língua divertido. Isso é loucura. A lista oficial da raiz tem apenas 17 pessoas, mas claramente há um público de 3 dígitos aqui. Com isso, Obito sutilmente alterou sua aparência e saiu da briga caótica. Ele agarrou a mão de Konan e disse, exasperado. Por que você está parado aí? Corra já. Antes que Konan pudesse reagir, Obito a puxou para baixo com ele, saltando para longe do campo de batalha. Agora poucas pessoas se importavam mais com Yaiko e os outros. Apenas um pequeno grupo perseguia Obito e Konan. Obito virou a cabeça, respirou fundo e cuspiu uma bola de fogo. Os perseguidores desapareceram instantaneamente, reduzidos a nada além de cinzas, nem mesmo precisando de um caixão. Os dois correram até onde Yaiko e Nagato estavam esperando. Quem diabos é você? Yaiko perguntou desconfiado. Obito respondeu apressadamente, não há tempo para explicações. Precisamos ir embora, agora. Ele agarrou a mão de Konan novamente e correu para frente. Yaiko e Nagato trocaram um olhar e rapidamente o seguiram. Enquanto os 4 fugiam, o shinobi da raiz e os ninjas de Ami continuaram sua perseguição. Mas Yaiko e Nagato não eram moleza, lidando rapidamente com seus atacantes enquanto se moviam. Enquanto corria, Obito parou de repente e virou-se para uma certa direção. Uma figura sombria estremeceu e desapareceu no chão. Droga! Como suas habilidades sensoriais podem ser tão aguçadas? A figura murmurou. E quem diabos é esse cara? Ele estragou tudo. As sobrancelhas de Obito franziram levemente. Madara, ou melhor, Zetsu Negro, entrou no palco. Mas, a carranca de Obito diminuiu e um sorriso irônico se formou nos cantos de seus lábios. Ah, você adora manipular as pessoas nas sombras, não é? Você acha que seus planos são perfeitos e que cada movimento está sob seu controle? Como isso está funcionando para você agora? Depois que os 4 escaparam da emboscada, Yaiko finalmente não conseguiu mais se conter. Herói, você poderia, talvez soltar a mão de Konan? Obito congelou por um momento, olhou para Konan corada ao seu lado e percebeu que estava segurando a mão dela o tempo todo. Ele soltou uma risada estranha e coçou a cabeça. Desculpe. As coisas estavam um pouco urgentes antes, então eu não estava prestando atenção. Ao ver Obito finalmente soltar a mão de sua amada, a expressão de Yaiko se suavizou um pouco. Os 3 trocaram olhares, compartilhando o mesmo sentimento de escapar por pouco da morte. Yaiko olhou para Obito e disse sinceramente. Obrigado por nos ajudar antes. Nós 3 devemos nossas vidas a você. Ele não era idiota e podia facilmente adivinhar que Obito havia orquestrado grande parte do caos. Obito sorriu. Eu não te salvei só por sua causa. Eu quero salvar este mundo do desespero. Foi a sua existência que me fez ver um vislumbre de esperança na escuridão. As palavras de Obito deixaram Yaiko e os outros com uma impressão favorável dele. Konan olhou para Obito com curiosidade. Quem é você realmente? Já nos conhecemos? Obito hesitou. Ele deveria revelar a verdade a eles ou adotar um pseudônimo para seus caminhos errantes? Nesse momento, a voz do sistema ecoou em sua mente. Jin, não precisa pensar muito, anfitrião. Aqui vai uma pergunta para você. Uma tela brilhante apareceu na frente de Obito. Opção 1. Honestidade gera confiança. Revele sua verdadeira identidade para Yaiko e os outros. Recompensa. Desbloqueie missões de acompanhamento. Opção 2. Mantenha as coisas misteriosas. Crie um pseudônimo que soe legal para se apresentar. Recompensa. Nome mais 1. Opção 3. Ria enquanto se afasta dramaticamente, dizendo a Yaiko e aos outros. Nossos destinos ainda não estão alinhados. Até a próxima. Recompensa. Veneno da perdição. Veneno da perdição, extremamente tóxico, mas surpreendentemente delicioso. Um item essencial para viagens, assassinatos e silenciamento de testemunhas. Obito ficou atordoado. Essa foi a primeira vez que ele viu opções tão descaradamente líderes do sistema. Só havia uma escolha sensata aqui. Siga a liderança do sistema, é claro. Opção 1. Obito removeu sua máscara, revelando um rosto jovem. Ele parece ter a mesma idade que nós, pensou Nagato. Depois de um momento de contemplação, Obito falou. Meu nome é Uchiha Obito, um shinobi de Konoha.
Além disso, sou um discípulo, ou melhor, grande discípulo, de Jiraiya-sama. Em outras palavras, compartilhamos o mesmo professor. As expressões do trio estavam cheias de choque. Esse garoto também é um dos alunos do Jiraiya-sensei? Nagato não pôde deixar de perguntar. Como? Como está Jiraiya-sensei? Obito pensou no estilo de vida despreocupado de Jiraiya e assentiu confiantemente. Jiraiya-sama vive cada dia ao máximo e se diverte muito. Embora em seu coração, ele acrescentou silenciosamente. Se você não se rebelar mais tarde, Jiraiya-sama pode ficar ainda mais feliz. Yaiko puxou seus companheiros de volta, balançando a cabeça sutilmente. Tendo acabado de vivenciar uma traição, ele não estava pronto para confiar em ninguém completamente ainda. Colocando Konan e Nagato atrás dele, Yaiko estreitou os olhos para Obito. Mesmo que você tenha nos salvado, não é um pouco conveniente demais que compartilhemos o mesmo professor? Como você pode provar sua etnia? Capítulo 82. Obito falou calmamente, sem nenhum sinal de urgência. Isso é simples. Espere aqui um momento. Com isso ele bateu palmas e entrou no modo sábio. A sombra laranja e as pupilas de sapo eram características inconfundíveis. Que tal isso? Isso não é o suficiente para provar minha identidade? Ele disse presunçosamente. Entretanto, os três na frente dele, Yaiko, Konan e Nagato, pareciam completamente confusos. Konan inclinou a cabeça e perguntou sem rodeios. O que você está fazendo? Obito coçou a cabeça desajeitadamente, dissipando o modo sábio. Poderia ser. Eles nunca viram o modo sábio do Monte Myoku? Acho que isso é possível. Droga. Tentativa de exibição falhou. Obito mordeu o polegar e começou a formar selos lentamente. Parece que vou ter que usar isso para provar minha identidade. Jiraiya-sensei assinou um contrato de invocação com o Monte Mimoku. Você está ciente disso, certo? Os três trocaram olhares e assentiram. Obito suspirou de alívio. Tudo bem, então sem problemas. Técnica de invocação. Ele bateu a mão no chão. No momento seguinte, um sapo de tamanho moderado apareceu diante deles. Onde está minha comida? Gamashin examinou os arredores, rapidamente juntando as peças da situação quando avistou Obito. Com um longo suspiro, o sapo falou. Uchiha Obito, hein? Por que você sempre me chama na hora das refeições? Vendo que não havia perigo imediato, Gamashin murmurou. Tudo bem, ainda tenho meia tigela de arroz sobrando. Estou voltando. Antes que Obito pudesse responder, Gamashin desapareceu com uma nuvem de fumaça. Yaiko, Nagato, Konan, Obito pigarreou sem jeito. Ai, então, agora você deve acreditar que eu treinei com Jiraiya-sensei, certo? Yaiko relaxou visivelmente e assentiu em tom de desculpas. Sim, desculpe por isso. Depois da traição de Anzo, fiquei desconfiado das intenções de todos. Obito riu levemente. Está tudo bem, eu entendo. Na verdade, Obito salvar Yaiko e os outros não foi totalmente altruísta. Ele tinha sua própria agenda, embora não fosse maliciosa. Ele procurou formar uma parceria. Graças à conexão com Jiraiya, a distância entre os quatro diminuiu consideravelmente. Finalmente, os três órfãos de guerra baixaram a guarda. Konan abraçou Yaiko e Nagato em lágrimas. Yaiko, Nagato, pensei que nunca mais os veria. Yaiko deu um tapinha gentil em suas costas. Está tudo bem, Konan. Já acabou. Estamos todos seguros. Após o emocionante reencontro, os quatro sentaram-se juntos e começaram a conversar. Konan perguntou curiosamente. Jiraiya-sensei já está estabelecido? Obito balançou a cabeça. Não. Jiraiya-sama ainda está vagando por aí, sem um lar fixo. Yaiko suspirou exasperado. Na idade dele, ele ainda não se acalmou. Obito sorriu maliciosamente. Quer ouvir um segredo? Na verdade, Jiraiya-sama tem alguém de quem gosta. Os olhos de Nagato se arregalaram em choque. É sério? Obito assentiu confiantemente. Claro, e todos vocês a conhecem. Essa pessoa é. Ele fez uma pausa para efeito dramático. Quem? Konan se inclinou para frente, sua antecipação palpável. Yaiko, irritado, deu um tapa no ombro de Obito. Pare de enrolar e diga logo. Obito caiu na gargalhada. É Tsunade-sama. O queixo de Nagato caiu. Yaiko ficou igualmente perplexo. Isso não pode ser verdade, certo? Mas Konan bateu palmas em sinal de compreensão. Eu sabia. Sempre senti que Jiraiya-sensei tinha sentimentos por Tsunade-sama. E então Konan começou uma longa análise. Yaiko finalmente a interrompeu. Tudo bem, tudo bem. Chega, Konan. Relutantemente, ela parou, seu entusiasmo inabalável. Bem, você não acha que minha análise faz sentido? Nagato ficou atordoado. Konan, você só encontrou Tsunade-sama algumas vezes. Como você conseguiu chegar a essa conclusão? Konan mostrou a língua brincando. Porque eu tenho olhos aguçados. Os três homens trocaram olhares, todos pensando a mesma coisa. É mais como se você fosse muito intrometido. Nem mesmo o Rinnegan é tão afiado quanto seu radar de fofocas. Yaiko se recostou e coçou a cabeça. Mas se Jiraiya-sensei gosta de Tsunade-sama, por que ele não confessou? Nagato assentiu. Sim, eles já têm um bom relacionamento, não é? Obito pensou por um momento. Provavelmente porque ele tem medo de que Tsunade-sama fique brava e acidentalmente o soque até a morte? Os três assentiram em uníssono. Isso, parecia certo. Yaiko se levantou de repente. De jeito nenhum. Como discípulos de Jiraiya-sensei, temos que ajudá-lo a resolver sua vida amorosa. Konan concordou imediatamente. Certo. Estou com Yaiko. Nagato falou suavemente. Eu também acho.
Obito bateu no peito com confiança. Conte comigo. Eu adoraria ajudar a juntá-los. Os 4 começaram a conspirar entusiasticamente. Em minutos, eles não só resolveram a vida amorosa de Jiraiya, mas também seus planos para o enterro. Depois de um tempo, Yaiko perguntou casualmente. A propósito, você não é de Konoha? Por que você está de repente na Terra da Chuva? O clima alegre tornou-se um pouco sombrio. Konan e Nagato ficaram em silêncio. Obito hesitou e então disse. É uma longa história. Conhecer você foi em parte uma coincidência. A princesa da chuva do seu país está atualmente em Konoha. Nós temos um relacionamento decente. Princesa da chuva? A expressão de Yaiko mudou um pouco, mas não disse nada, gesticulando para Obito continuar. Entendendo a deixa, Obito explicou. Uma noite, eu a ouvi conversando com 2 shinobi da chuva. Foi assim que descobri que Anzo planejava atacar a Akatsuki. Eu sabia que a Akatsuki era uma criação sua e que vocês eram alunos do Jiraiya Sensei. Então, Obito expôs a história de forma convincente, mas omitiu habilmente certos detalhes importantes. Como ele sabia da conexão deles com Jiraiya? Desde que o cronograma geral seja verificado, ninguém questionaria as pequenas inconsistências. Capítulo 83. Yaiko permaneceu em silêncio, processando silenciosamente as informações fornecidas por Obito. Anos atrás, Yuki havia desaparecido sem deixar rastros. Alguns alegaram que a família real a havia escondido, outros acreditavam que Anzo a havia eliminado. Eu nunca imaginei que ela acabaria em Konogakakure. Konan murmurou suavemente. Obito suspirou. Ela provavelmente foi embora porque perdeu toda a esperança na Terra da Chuva, talvez até o desespero. É por isso que ela escolheu ir. Os 3 abaixaram a cabeça, os olhos nublados pela tristeza. Tendo crescido na Terra da Chuva, eles estavam muito familiarizados com suas lutas sem fim. Se tivessem tido a oportunidade de escolher, eles também teriam desejado nascer em um país pacífico, banhado pela luz do sol. Vendo seus espíritos afundarem, Obito suspirou internamente. Essa notícia os atingiu em cheio. Vou precisar dar-lhes algum encorajamento. Limpando a garganta, Obito falou com fervor. Mas a Terra da Chuva não tem sorte de ter vocês 3. Agora é o momento perfeito para transformá-la. Com a morte de Anzo, a salamandra, você não acha que tem a chance de transformar este país em um verdadeiro santuário? Tudo o que você precisa é dar a Yuki um vislumbre de esperança. Se ela vir isso, tenho certeza de que ela retornará para ajudar você a reconstruir esta nação. Sob as palavras apaixonadas de Obito, os 3 levantaram a cabeça novamente, com esperança brilhando em seus olhos. Vendo a determinação renovada deles, Obito se sentiu confiante. A vontade do fogo nunca me falha, onde as palavras vão, as chamas da determinação a seguem. Agora era a hora de plantar as sementes de suas próprias ideias. Obito olhou diretamente nos olhos deles e disse, assim como você, eu quero mudar este mundo, ver a paz se espalhar por todas as terras. Mas no caminho para a paz, a guerra é inevitável. Vocês mesmos já experimentaram isso. Sem força suficiente, ninguém se importará com os ideais de alguns sonhadores desconhecidos. Yaiko e os outros assentiram silenciosamente. Embora idealistas, eles não eram ingênuos o suficiente para pensar que o diálogo sozinho poderia resolver todos os problemas. A posição atual da Akatsuki não foi alcançada por meio de palavras, mas por meio de inúmeras batalhas. Onde quer que fossem, tentavam a diplomacia primeiro. Se funcionasse, todos ficavam felizes. Se não, prepare-se para seus funerais. Eles sabiam que eliminando aqueles que incitavam o conflito, a paz surgiria naturalmente. Nagato quebrou o silêncio e perguntou, o que você acha que devemos fazer a seguir? Konan e Yaiko se viraram para Obito esperando sua resposta. Obito tossiu levemente e disse, tenho uma ideia, só que vaga, mas vamos discuti-la juntos. Agora mesmo a Megakure está sem líder. Após a batalha com as forças de Danzo, sua força restante deve ser significativamente enfraquecida. Os olhos de Yaiko brilharam, e ele lambeu os lábios secos. Você quer dizer? Obito assentiu. Exatamente. Acho que deveríamos assumir o controle de Megakure e consolidar a Terra da Chuva sob uma única bandeira, a bandeira da Akatsuki. Dessa forma, a Terra da Chuva falará com uma só voz, e essa voz será a busca pela paz. O trio trocou olhares, a excitação brilhando em seus olhos. Foi realmente uma oportunidade de ouro. Konan não pôde deixar de perguntar, e depois que tomarmos a Megakure? Depois disso, Obito parou para pensar antes de continuar. Uma Terra da Chuva estrategicamente localizada e rejuvenescida se tornaria uma aliada valiosa para as grandes nações. Poderíamos nos alinhar com um deles enquanto negociamos acordos de paz com os outros 2. Yaiko franziu a testa levemente. E com qual nação você propõe que nos aliemos? A Terra do Fogo? Obito não hesitou. Sim, a Terra do Fogo é a melhor escolha. Yuki, Jiraiya-sama e até eu temos laços com a Terra do Fogo. Além disso, Konogakakure nunca foi o agressor em nenhuma grande guerra. Isso é raro entre as grandes nações, você deve ter ouvido falar disso. A expressão de Yaiko suavizou. Ele teve que admitir que Obito fazia sentido. A Terra do Fogo realmente parecia a aliada ideal para a Terra da Chuva. Mas tudo isso podia esperar. Primeiro, eles precisavam tomar a Megakure. Yaiko olhou para o céu escuro e de repente percebeu algo. Deveríamos voltar. Caso contrário, Jus e Daibutsu podem começar a se preocupar. Obito olhou para o mesmo céu, intrigado com a forma como Yaiko julgava o tempo em uma terra perpetuamente envolta em nuvens. Nagato falou pensativamente, ainda bem que não trouxemos todo mundo junto. Se tivéssemos,
Ao ouvir isso, os rostos de Yaiko e Conan ficaram sombrios e com medo persistente. Obito abriu a boca como se fosse falar, mas se conteve. Se nada inesperado tivesse acontecido, os companheiros de Yaiko provavelmente já teriam partido. Yaiko se levantou, sorrindo. Vamos voltar. Quero apresentar meu novo amigo a todos. Conan sorriu também. Sim, Jus e Obito parecem semelhantes em temperamento. Eles provavelmente vão se dar bem. Um reencontro com velhos amigos, escapar por pouco do perigo. Esses momentos deveriam estar entre os mais alegres da vida. Se ao menos. Nagato deu um tapinha no ombro de Obito, seu tom era confuso. O que foi, Obito? Está se sentindo tímido? É fácil se dar bem com todo mundo. Obito forçou um sorriso. De jeito nenhum. Vamos. Observando os sorrisos de Yaiko e dos outros, Obito permaneceu em silêncio. Os 4 retornaram à base da Akatsuki. O salão vazio os recebeu, e Yaiko coçou a cabeça. Onde estão todos? Os pensamentos de Nagato dispararam antes que ele falasse de repente. Será que eles foram nos procurar? A expressão de Yaiko mudou. Os dois se encararam antes de correrem para fora em pânico. Conan e Obito seguiram rapidamente. Eles correram para uma floresta densa quando Yaiko e Nagato pararam abruptamente, seus corpos tremendo enquanto olhavam para frente. Yaiko? Nagato? O que há de errado? Conan perguntou, confuso. Quando ela chegou ao lado deles, lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que aconteceu aqui? O chão estava manchado de vermelho com sangue, a devastação se estendia até onde a vista alcançava. Rostos familiares, amigos que lutaram e riram com eles, agora jaziam sem vida, seus corpos frios e rígidos. Daibutsu sempre bondoso, Jus sempre travesso, e até Kawaki, que certa vez tentou cortejar Conan. Ai! O rugido angustiado de Nagato quebrou o silêncio. Uma onda aterrorizante de energia irrompeu dele, irradiando-se para fora. Bom, pegos de surpresa, Yaiko e Conan foram arremessados para trás pela onda de choque repentina. Obito rapidamente saiu da forma sólida, reaparecendo atrás de Yaiko para pegá-lo. Conan, no entanto, não teve tanta sorte. Ela foi arremessada para trás por mais de 10 metros. Seu voo só parou depois de bater em várias árvores. Capítulo 84. Yaiko lutou para se levantar dos braços de Obito, cambaleando em direção a Conan. Conan, você está bem? Eu estou bem. Ela respondeu fracamente, embora sua cabeça zumbisse incessantemente. Incapaz de ficar de pé, Conan caiu nos braços de Yaiko, completamente esgotado. Enquanto isso, Nagato, que havia liberado aquele poder aterrorizante momentos atrás, parecia completamente exausto. Suas pernas cederam, e ele caiu molemente em direção ao chão. Felizmente, Obito correu bem a tempo, pegando-o nos braços. Os olhos de Nagato ardiam de fúria, suas profundezas eram como um abismo que ameaçava consumir qualquer um que ousasse encará-lo. Jus, Daibutsu, como eles ousam? Eu vou eliminar todos eles. O coração de Obito afundou quando ele rapidamente deu um tapa forte no rosto de Nagato. Nagato virou seu olhar gelado para Obito, sua expressão ilegível. Ele parecia estar considerando se recompensaria Obito com um Shinra Tensei escaldante. Sim, claro. Um arrepio percorreu a espinha de Obito enquanto inúmeros pensamentos corriam por sua mente. Ele apertou o peito dramaticamente, suspirou profundamente e lamentou, sua voz cheia de sinceridade dolorida. Controle-se, Nagato. Você os odeia tanto, lutou contra eles por tanto tempo e agora quer se tornar um deles? Nenhum sonho vale a pena sacrificar-se dessa forma. As palavras sinceras de Obito tocaram um acorde dentro de Nagato, rompendo sua raiva. Um momento fugaz de clareza o varreu enquanto ele desabava ainda mais em si mesmo, sussurrando em culpa. Eu não consegui controlar aquele poder novamente. E eu machuquei todo mundo. Nesse ponto, Conan começou a se recuperar um pouco. Apesar de seu estado frágil, sua resiliência era evidente. Apoiada por Yaiko, ela se aproximou de Nagato, colocando uma mão gentil em seu ombro. Não é sua culpa, Nagato. São esses olhos. Eles são a fonte de tudo. Nagato se encolheu como uma bola, enterrando o rosto nos braços. Tenho medo do meu próprio poder. Jiraiya-sensei me ensinou ninjutsu para me ajudar a controlar essa força. Mas agora que sensei se foi, eu não posso. Eu não consigo me impedir. Agachando-se ao lado dele, Conan envolveu Nagato em um abraço reconfortante. Mesmo que o sensei não esteja mais conosco, você ainda tem Yaiko e eu. Nós sempre estaremos aqui por você. Nagato permaneceu em silêncio, o peso de sua culpa era palpável. Yaiko levantou a voz, seu tom era firme e inabalável. Nagato, você está destinado a mudar este país, não, este mundo inteiro. Você se tornará a ponte para a paz, e nós seremos seus pilares de sustentação. Agora recomponha-se. Nagato levantou a cabeça lentamente com lágrimas nos olhos. Eu realmente posso fazer isso? Mas, Akatsuki se foi. Os corações de Yaiko e Conan afundaram. A série de tragédias de hoje os havia empurrado para além da beira da tristeza. Eles mal escaparam com vida, apenas para perceber que seus companheiros, os irmãos e irmãs que lutaram e cresceram com eles, tinham ido embora. Agora só restavam os 3. Nem mesmo o sempre otimista Yaiko conseguiu esconder completamente seu desespero. Obito suspirou profundamente antes de falar com convicção solene. Enquanto vocês 3 viverem, enquanto sua vontade perdurar, a Akatsuki nunca desaparecerá. Eu sei que você se sente sem esperança, como se não houvesse nada além de escuridão ao seu redor, nenhuma luz à vista. Mas a Akatsuki não deveria ser a luz que atravessa a escuridão?
O povo da Terra da Chuva está contando com você. Yaiko cerrou os punhos com força, seu olhar resoluto. Obito está certo. Não podemos deixar que os sacrifícios de Jus, Daibutsu e dos outros sejam em vão. Não podemos nos dar ao luxo de cair agora. Devemos levar suas esperanças adiante. Embora a dor persistisse, Yaiko e Konan encontraram um pouco de consolo em sua determinação renovada. Enquanto isso, Obito voltou seu olhar para os olhos de Nagato, uma expressão pensativa cruzando seu rosto. Falando nisso, os olhos de Nagato e o poder que ele acabou de liberar. Yaiko começou a explicar. Os olhos de Nagato são únicos, eles são o lendário Rinnegan que dizem ter pertencido ao sábio dos 6 caminhos. Ele hesitou brevemente antes de continuar. Alguém uma vez nos procurou por causa do Rinnegan de Nagato. Eles alegaram que sua missão era guiar aqueles que despertavam esses olhos, garantindo que os usassem corretamente. Eles também disseram que quando Nagato dominasse completamente o poder do Rinnegan, ele traria salvação ao nosso mundo. Os olhos de Obito se estreitaram levemente. Não havia necessidade de adivinhar. Essa pessoa deve ter sido enviada por Uchiha Madara. Não adianta perguntar como eles eram. Zetsu poderia ter transformado o rosto deles do jeito que quisesse. E o que aconteceu com eles? Obito perguntou. Nós os expulsamos, respondeu Konan. Yaiko suspeitou que eles queriam nos usar. Eles definitivamente queriam nos usar, afirmou Yaiko com confiança. A expressão de Obito ficou sombria. Você já considerou que essa tragédia pode ter sido orquestrada por eles? O objetivo deles pode ter sido fazer com que Nagato despertasse todo o poder do Rinnegan através de sua dor. Yaiko congelou em choque. As palavras do garoto, elas não são impossíveis. O alvo de Anzo sempre foi Yaiko. Se ele quisesse eliminar toda a Akatsuki, ele poderia ter feito isso de uma só vez em vez de escolher Yaiko. Não faz sentido. Por quê? Por quê? A voz de Nagato quebrou em um rugido de dor. Por que fui amaldiçoado com esses olhos? Eu nunca pedi por esse poder. Obito simpatizou com a angústia de Nagato, mas parte dele não conseguiu deixar de pensar em quão irônico isso era. Você sabe quantas pessoas matariam por esses olhos? Você não os quer, mas outros morreriam para tê-los. Nesse momento, a voz mecânica do sistema interrompeu seus pensamentos, quase o assustando. Jin, prova surpresa chegando. Não posso simplesmente ler a pergunta, sistema? Por que o drama? Irritado, Obito voltou sua atenção para a tela brilhante. É aviso importante. As escolhas que você fizer aqui impactarão o enredo principal. Prossiga com cautela. É aviso importante. Não completar esta missão bloqueará permanentemente a linha de missões de desenvolvimento da célula Shirama. Mais uma dessas missões? Obito franziu a testa enquanto examinava as opções. Extraia metade do poder Rinnegan de Nagato com seu consentimento. Recompensa. Reservas atuais de chakra dobradas. Pegue os 2 olhos do Rinnegan de Nagato enquanto ele estiver desprevenido e ofereça-os ao sistema. Recompensa. Kamui. Empurrão celestial. Seja um homem de princípios, tome apenas um Rinnegan. Recompensa. Reservas atuais de chakra dobradas. Kamui. Empurrão celestial, uma técnica ocular devastadora. Cria uma poderosa onda de choque centrada no usuário, repelindo todos os objetos e jutsus dentro do alcance enquanto causa dano. O sistema realmente está contra Nagato, hein? Obito resmungou internamente. Capítulo 85. Você está sugerindo que arranquemos os olhos de Nagato? A expressão de Obito não vacilou enquanto seu olhar se voltou para Nagato, parada silenciosamente ao lado dele. Não era só Nagato, nem Konan nem Yaiko pareciam cautelosos com ele. Se quisesse, ele poderia facilmente derrubá-los em um instante. Yaiko e Konan de costas estariam indefesos. Então, tirar a vida de Nagato e arrancar seu Rinnegan seria brincadeira de criança. Se ele enterrasse os 3 aqui em Amegakuri, ninguém jamais saberia o que aconteceu hoje. Seria até mesmo uma solução definitiva para interromper os planos de Madara e do Zetsu Negro. Melhor não, Obito murmurou para si mesmo, olhando para os 3 que confiavam nele completamente. Lentamente, ele descartou a ideia. Não que ele fosse um santo benevolente. Se ele tivesse que escolher entre Nagato e salvar o mundo, Nagato morreria sem um momento de hesitação. Ele não vacilaria. Mas por que se preocupar quando ele tinha o sistema? Mais alguns anos com ele, e ele teria tudo o que precisava. Não há necessidade de táticas tão indiretas agora. Até então, qualquer um que ousasse desafiá-lo poderia enfrentar a ira do Susanoo. Ele poderia arrasar uma nação com facilidade. Além disso, qualquer Rinnegan roubado teria que ser entregue ao sistema de qualquer forma. Eliminar todos os 3 valeria a pena só por uma recompensa de habilidade? Claro, a recompensa era tentadora, ela corrigiria a fraqueza em sua forma intangível, dando a ele uma opção ofensiva sólida. Mas isso simplesmente não era necessário. Ainda assim, Obito não podia negar. O poder do Rinnegan era tentador. Eu me pergunto quantos capítulos serão necessários até que eu desbloqueie meu próprio Rinnegan. Obito refletiu, olhando para a tela brilhante diante dele. Ele preencheu a folha de respostas para a última pergunta do sistema. Depois de fazer sua escolha, Obito falou casualmente. Isso me lembra, eu sei um pouco sobre os segredos do Rinnegan. Pode te ajudar, Nagato. Suas palavras imediatamente chamaram a atenção de todos os 3. Nagato olhou para ele, a expectativa brilhando em seus olhos. Yaiko imediatamente agarrou Obito pelo ombro, sua voz urgente. Que segredos? Vamos, desembucha, irmãozinho. Konan, por outro lado, puxou a manga de Yaiko, seu tom era gentil, mas firme. Yaiko, acalme-se. Deixa eu explicar no seu próprio ritmo.
Yaiko hesitou antes de soltar Obito, esfregando a nuca dele timidamente. Desculpe por isso, irmãozinho. Eu me empolguei. Está tudo bem, Yaiko-senpai, Obito disse com um pequeno sorriso. Não precisa se desculpar. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. Nas histórias secretas transmitidas pelo clã Uchiha, há registros do Rinnegan. Eles o chamam de Olho de Sasa, o mais exaltado de todos os dojutsus. Ele concede ao seu portador o poder de criar e destruir mundos. No entanto, acrescentou Obito com um tom sério, poucas pessoas sabem que o Rinnegan na verdade evoluiu do Sharingan. Os registros mencionam um ancestral Uchiha que despertou o Rinnegan através da fusão das energias Yin e Yang. Yaiko e os outros ficaram fascinados com os olhos arregalados de espanto. A ideia de que o clã Uchiha tinha registros tão detalhados sobre o Rinnegan estava além de tudo que eles imaginavam. Poderia haver também pistas sobre como dominá-lo. Obito fez uma pausa deliberada, aumentando o suspense. Vá em frente, irmãozinho. Yaiko não conseguiu se conter e pediu para Obito continuar. Tudo bem, Obito respondeu, erguendo as mãos em sinal de rendição simulada. Não precisa se apressar, Yaiko-senpai. Ele ficou sombrio novamente. Aqui está a questão por direito. Nagato-senpai não deveria ter sido capaz de despertar o Rinnegan sozinho. Isso significa que os olhos dele podem não ser os dele. Konan engasgou. Você está dizendo. Obito assentiu severamente. Exatamente. Nagato-senpai provavelmente tem linhagem Uzumaki. Suas imensas reservas de chakra o tornam um recipiente ideal para o Rinnegan. Meu palpite? Alguém transplantou aqueles olhos nele quando ele ainda era criança, para seus próprios propósitos. Nagato abaixou a cabeça ao ouvir essas palavras e sua expressão ficou sombria. Ele sempre se achou único, escolhido pelo destino. Mas agora parecia que ele não passava de um peão no plano de outra pessoa. Yaiko cerrou os punhos com tanta força que os nós dos dedos estalaram audivelmente. Quem fez isso tem que ser aquele cara que se aproximou de nós antes. Droga! Tratar Nagato como uma ferramenta é imperdoável. O olhar de Obito brilhou com um traço de complexidade enquanto ele observava a fúria de Yaiko e o desânimo de Nagato. A confiança que tinham nele era tão profunda que não duvidaram de suas palavras nem por um segundo. E no entanto lá estava ele, alimentando-os com mentiras para atingir seus próprios objetivos. Isso é realmente algo, ele pensou meio por diversão, meio por culpa. Konan gentilmente colocou uma mão no ombro de Nagato, tentando confortá-lo. Então ela se virou para Obito, seu tom sério. Irmãozinho, o que você acha que deveríamos fazer? A voz de Obito ficou baixa e firme. Tenho uma ideia, uma que pode ajudar Nagato-senpai a controlar seus olhos e virar o jogo contra quem deu início a tudo isso. Mas, ele hesitou, como se relutasse em falar. Yaiko quase pulou da cadeira. Meu querido irmãozinho, você pode parar de nos deixar na mão? Só diga logo. Até Nagato concordou com a cabeça. Os momentos de suspense de Obito eram insuportáveis. Obito suspirou, um sorriso irônico no rosto. Tudo bem. Vou explicar tudo de uma vez e então podemos decidir juntos. Ele continuou. O poder do Rinnegan é imenso, mas isso também o torna incrivelmente difícil de controlar. Usar suas habilidades drena o chakra a uma taxa alarmante, e com o tempo, até mesmo esgota a força vital do usuário. Nagato silenciosamente reconheceu a verdade naquelas palavras. Toda vez que ele usava o Rinnegan, ele se sentia completamente drenado, como se sua própria essência estivesse sendo esvaziada. Obito continuou. Minha linhagem me permite extrair uma parte do poder do Rinnegan. Com isso, Nagato-senpai poderia ganhar controle total sobre seus olhos sem sofrer a reação. Ele não precisaria se preocupar com esgotamento de chakra ou encurtamento de sua vida útil. No entanto, Obito acrescentou gravemente, o processo de extração é irreversível. Uma vez que essa porção de poder é removida, Nagato-senpai a perderia permanentemente. É por isso que eu disse que esse método é extremo. O que vocês acham? Yaiko e Konan se viraram para Nagato esperando sua resposta. A expressão conflituosa de Nagato revelou sua hesitação, mas também sua determinação. No final, não seria melhor exercer um poder controlável do que se apegar a um que poderia destruí-lo? Afinal, essa não era sua força para começar. Yaiko, no entanto, expressou uma preocupação. Irmãozinho, o que acontece com o poder extraído? Para onde ele vai? Obito não hesitou. Sua voz era clara, inabalável. Entendo sua preocupação, Yaiko-senpai. A verdade é que eu não tenho a capacidade de despertar o Rinnegan ainda. Não tem como eu ficar com esse poder para mim. A maior parte será devorada por uma certa entidade que não consigo descrever. Capítulo 86. As palavras de Obito eram inegavelmente verdadeiras. Extrair um pouco do poder ocular do Rinnegan beneficiaria ambos os lados sem causar danos. O único pequeno engano que ele empregou foi esconder a existência de seu sistema. Comovido pela atitude sincera de Obito, Yaiko parou de questionar e se virou para Nagato. Nagato, o que você acha? Nagato respondeu sem hesitação. Eu concordo. Pegue de mim. Ele já estava cansado de uma vida que não conseguia controlar. Nagato vivia em medo constante, com medo de que um dia pudesse perder o controle de seus poderes. Com medo de que sua força pudesse machucar Konan e Yaiko. Ele não queria mais viver assim. Ele queria dominar completamente o Rinnegan, para assumir o controle de seu destino, para garantir que os céus não mais ditassem sua vida. Obito desviou o olhar para Konan, que encontrou seus olhos e assentiu sutilmente.
Bem, já que vocês três decidiram, deixe seu Júnior começar. Obito caminhou lentamente até Nagato, consultando silenciosamente o sistema em sua mente. Sistema, como devo proceder? O sistema zumbia levemente em sua cabeça. Anfitrião, você assistiu Naruto, Shippuden? Obito quase engasgou. Claro! Que tipo de pergunta idiota é essa? O sistema soltou um casual. Então assim como fez Itachi na testa, coloque seus dedos na testa dele. Resignado, Obito levantou 2 dedos e os pressionou levemente contra a testa de Nagato. Uma estranha força de sucção começou a emanar das pontas dos seus dedos, gradualmente extraindo a energia ocular de Nagato. Nagato podia sentir o imenso poder do seu Rinnegan fluindo através de um fluxo pequeno e constante. Depois de vários minutos, Obito exalou e retirou a mão. Feito. Em sua mente a notificação do sistema soou. A escolha completa. Recompensa. Reservas de chakra dobradas. Yaiko se aproximou nervosamente de Nagato. É isso? Nagato, como você está se sentindo? Consegue ficar de pé? Konan também observou Nagato com preocupação, temendo que algo pudesse ter dado errado durante o processo. Me deu um momento. Nagato fechou os olhos, sentindo as mudanças dentro de si. Uma luz brilhou em seus olhos. Parece que agora posso controlar esse poder livremente. Se o Rinnegan antes parecia um martelo de 100 libras que ele só conseguia levantar quando dominado pela raiva, deixando-o completamente esgotado, agora parecia um martelo de 50 libras. Ele conseguia levantá-lo facilmente e balançá-lo, até mesmo girá-lo graciosamente. Em uma palavra, libertador. Sério? Isso é incrível! Konan exclamou, puxando Nagato para um abraço. Yaiko se juntou a ela, envolvendo os dois firmemente. Por um breve momento a dor de perder seus companheiros pareceu diminuir. Obito, ficando de lado, silenciosamente avaliou as mudanças dentro de si. Suas reservas de chakra, antes modestas em 3 pontos, tinham subido para quase 8. O que isso significa? Sistema, cerca de 0,08 níveis de chakra de Naruto. Calha a boca. Obito enterrou sua frustração e se juntou a Yaiko, Nagato e Konan para enterrar seus companheiros caídos na floresta. Olhando para as lápides gravadas com nomes familiares, Yaiko silenciosamente jurou. Todos, seus sacrifícios não serão em vão. A Akatsuki se tornará a primeira luz a penetrar essa escuridão. No caminho de volta, Yaiko deu uma risada autodepreciativa. Eu costumava desprezar este país por suas lágrimas sem fim, mas agora eu realmente quero salvá-lo. Ele me lembra muito do meu antigo eu, sempre chorando, desamparado. Não posso simplesmente ficar parado e ignorar isso. Konan gentilmente colocou a mão em seu ombro. Yaiko. Ele balançou a cabeça. Estou bem. Nagato, e você? Nagato sorriu levemente. Estou bem, Yaiko. Obito observou a troca silenciosamente. O vínculo entre Yaiko, Nagato e Konan era inegavelmente profundo, mas seus relacionamentos também eram complicados. Tendo crescido juntos, sua camaradagem carregava indícios de outras emoções. Yaiko havia demonstrado abertamente afeição por Konan no episódio 566. Nagato uma vez admitiu que Konan parecia ter sentimentos por Yaiko. E ainda assim, no episódio seguinte, Yaiko disse a Konan para direcionar seu cuidado e atenção para Nagato. Uma teia emaranhada, de fato. Obito imaginou que até mesmo o trio poderia não entender completamente seus sentimentos um pelo outro. Os 4 retornaram à base da Akatsuki, agora assustadoramente vazia. A desolação do espaço outrora movimentado deixou Yaiko e os outros com uma profunda sensação de perda. Entretanto, sua determinação permaneceu inabalável. Yaiko se virou para Obito e perguntou. Então o que você acha que devemos fazer a seguir? Konan e Nagato também olharam para Obito. Nos últimos dias, eles não só passaram a confiar nele, mas também começaram a vê-lo como sua âncora. Sem hesitar, Obito respondeu. Devemos esperar Nagato dominar completamente os poderes do Rinnegan antes de lançar um ataque a Megakuri. Yaiko assentiu, embora suas sobrancelhas estivessem ligeiramente franzidas. Isso faz sentido, mas não podemos esperar muito tempo. Se a Megakuri eleger um novo líder e reagrupar suas forças, perderemos a vantagem. Obito pensou por um momento e disse. Com base no meu conhecimento do Rinnegan, meio mês deve ser suficiente. Vou treinar ao lado de Nagato durante esse tempo para garantir que ele esteja pronto. Yaiko refletiu brevemente antes de concordar. Será em meio mês. Enquanto isso, levarei Konan para procurar por aliados em potencial dispostos a se juntar a nós. Obito refletiu silenciosamente. 4 de nós somos mais que suficientes para invadir a Megakuri. Em voz alta, ele respondeu. Entendido. Yaiko colocou uma mão firme no ombro de Obito. Obrigado, Júnior, por tudo que você fez por nós. Obito encontrou seu olhar sério, sentindo uma pontada de culpa. Não mencione isso, Yaiko-senpai. Nós compartilhamos o mesmo sonho, afinal. É natural apoiar um ao outro. Konan sugeriu de repente. Por que não se juntar oficialmente a Akatsuki? Mesmo como membro de meio período, seria legal ter você. Nagato sorriu e acrescentou. Acho que é uma ótima ideia. O que você acha, Yaiko? Yaiko passou um braço em volta dos ombros de Obito. Estou dentro. O que você diz? Diante de suas expressões ansiosas, Obito assentiu resolutamente. A partir de hoje, eu, Uchiha Obito, sou um membro da Akatsuki. Capítulo 87. A fronteira entre a Terra do Fogo e a Terra da Grama. Em um vasto palácio subterrâneo, Madara estava sentado em um trono de pedra com os olhos fechados, ouvindo Zetsu Negro recontar os eventos da missão recente.
Sua mão batia ritmicamente contra sua coxa, mas seu rosto não demonstrava nenhuma emoção. Após uma longa pausa, Madara abriu os olhos e um brilho de luz penetrante passou por eles. Então, você está dizendo que um indivíduo desconhecido resgatou Nagato e os outros das mãos de Amegakure e Konoha? Zetsu Negro curvou-se levemente, respondendo com respeito: sim, Madara-sama. As origens deste indivíduo não são claras. Até onde eu sei, ninguém deste calibre existe no mundo shinobi atual. Madara bufou, seu tom cheio de desdém. Eu, Uchiha Madara, sempre desprezei aqueles que se escondem nas sombras, com medo de revelar seu verdadeiro eu. Zetsu Negro olhou para Madara, mas guardou seus pensamentos para si mesmo. E no entanto, não é exatamente isso que você está fazendo agora? Madara franziu a testa e ficou em silêncio. O vasto palácio afundou em um silêncio opressivo. O fracasso do plano pesava em sua mente. Ele não conseguia se mover livremente no mundo shinobi em seu estado atual, e essa percepção o atormentava. Pressionando os dedos na têmpora, Madara a esfregou como se para aliviar uma dor de cabeça crescente. Depois de um momento ele baixou a mão e lançou um olhar penetrante para Zetsu Negro. Se esta peça foi perdida, então a substituiremos por outra. Zetsu Negro, vá me encontrar uma criança do clã Uchiha, alguém com potencial para carregar o fardo de nossas grandes ambições. Zetsu Negro assentiu com um sorriso malicioso. Entendido, Madara-sama. Com a terceira guerra shinobi ainda acontecendo, encontrar um candidato adequado não deve ser muito difícil. Com esse pensamento, Zetsu Negro afundou no chão e desapareceu na distância. Amegakure, a base da Akatsuki. Obito ficou observando Nagato treinar diligentemente não muito longe, com um leve sorriso no canto da boca. A versão enfraquecida do Rinnegan que Nagato havia recebido não era muito difícil para ele controlar. A tensão que ele colocava em seu corpo também havia sido significativamente reduzida. Além disso, enquanto o poder das técnicas oculares havia diminuído, os tempos de recarga também eram muito mais curtos. De uma certa perspectiva, era difícil dizer se Nagato havia sido enfraquecido ou fortalecido. Obito desviou sua atenção da cena e mergulhou em sua mente, abordando o sistema. Sistema, tenho pensado em algo ultimamente. Quero perguntar diretamente a você. O sistema estremeceu levemente, uma sensação sinistra tomou conta dele, embora tentasse manter a calma. Pergunte, anfitrião. Obito ajustou seus óculos inexistentes e falou. Se eu não conseguir obter os poderes oculares de Nagato, isso não tornaria as recompensas pelas missões uma piada? No entanto, você as incluiu, o que significa que previu que eu encontraria Nagato. Ou melhor, você tem me guiado em direção a esse resultado por meio das escolhas que você forneceu. O sistema silenciosamente xingou. Droga, desde quando esse pirralho ficou tão esperto? Jin, tudo que esse sistema faz é para seu benefício, hospedeiro. Diferente desses sistemas obscuros e exploradores, eu realmente me importo com você, GG. Obito soltou uma risada fria e estreitou os olhos perigosamente. Eu entendo o raciocínio, mas quero saber uma coisa. Você já previu que o Monte Myoboku se aproximaria de mim e que eu eventualmente escolheria me alinhar a eles? Opa! Os fluxos de dados metafóricos do sistema quase caíram devido à pressão. Vendo o silêncio do sistema, as suspeitas de Obito aumentaram. Então aquela missão de rastejar cobras que você me deu antes, foi só uma manobra para mexer comigo? O sistema enrijeceu, mas se forçou a responder. Anfitrião, isso não é totalmente justo. No mínimo, tornará sua vida futura com Rin mais harmoniosa. O rosto de Obito escureceu. Harmonioso? É realmente com isso que eu deveria me preocupar na minha idade? O sistema hesitou, então relutantemente admitiu. Você tem razão. Tudo bem, vou deixar passar dessa vez. Obito fez uma pausa e perguntou. Mas por quê? Como um sistema, você não deveria ser onipotente. Por que algumas escolhas exigem que condições específicas sejam atendidas antes que possam ser acionadas? O sistema se estabilizou e começou a explicar. Anfitrião, você leu algum romance baseado em sistemas em sua vida passada? Obito assentiu orgulhosamente. Se não fosse relacionado a estudo, eu lia, dia e noite. O sistema ficou sem palavras, sem saber por que ele parecia tão satisfeito consigo mesmo. Bem, isso simplifica as coisas. Cada mundo tem sua própria vontade independente, frequentemente referida na literatura como céus ou caminho celestial. Essa força dita a ordem natural, garantindo que tudo corra de acordo com seu curso predeterminado. Para desafiar essa ordem, é preciso pagar um preço, um suborno se preferir. Obito assentiu levemente, sinalizando para o sistema continuar. Uchiha Obito, você é um personagem essencial na história de Naruto. Com minha ajuda, você pode alterar o curso dos eventos até certo ponto. No entanto, cada mudança causa ondulações, perturbando a ordem natural. Isso permite que seu sistema, extraia certos benefícios durante a convulsão. Obito franziu a testa. Então você não pode simplesmente distribuir recompensas à toa. Você precisa equilibrar? O sistema enviou um emoji simples para a mente de Obito, bingo. Por exemplo, quando você fez um contrato com o Monte Myoboku e aprendeu suas técnicas sábias, os céus consideraram isso uma progressão lógica. Por sua vez, extrair algum poder do Rinnegan para despertar o seu próprio no futuro também era considerado razoável. Obito esfregou o queixo, pensativo. Então, enquanto minhas ações parecerem plausíveis, você pode reduzir o custo de quebrar as regras. Exatamente, anfitrião. Hoje em dia, os sistemas estão em todo lugar. A competição é feroz, e economizar recursos não é uma tarefa fácil. Você entendeu, certo? Obito revirou os olhos. Tudo bem, tudo bem.
Eu já disse que te perdoo. Mas você é o primeiro sistema que eu vi que joga a carta da pena com seu hospedeiro. A conversa com o sistema respondeu a muitas das dúvidas persistentes de Óbito. Não é de se espantar que seu crescimento sempre parecesse limitado dentro de certos limites. Não é de se espantar que alguns eventos parecessem inevitáveis, não importa o quanto ele tentasse mudá-los. Ainda, um sorriso malicioso surgiu no rosto de Óbito. À medida que ele continuasse ficando mais forte, ele tornaria seus objetivos razoáveis, o suficiente para serem alcançados. A voz animada de Nagato interrompeu sua linha de pensamento. Yaiko, Conan, você voltou. Óbito se virou e viu Yaiko e Conan retornando, acompanhados por um grupo de 30 a 40 pessoas. O sorriso no rosto de Óbito se alargou. Mesmo sem a auréola do protagonista ou a assistência do sistema, sempre haveria aqueles dispostos a dar um passo à frente e mudar o mundo. Capítulo 88. Uma multidão se aproximava à distância. Óbito levantou um braço e colocou uma máscara laranja sobre o rosto. Ele ficou em silêncio, exalando um ar de indiferença. Após uma breve conversa com Nagato, Yaiko deixou ele e Conan para trás e andou em direção a Óbito. Ao ver a máscara, Yaiko levantou uma sobrancelha. Óbito, o que há com essa máscara? Ele perguntou, confuso. Óbito acenou com a mão, sinalizando para Yaiko abaixar a voz. Yaiko-senpai, prefiro manter minha identidade em segredo por enquanto, Óbito disse calmamente. De agora em diante, quando outros estiverem por perto, me chame de Tobi. Yaiko murmurou baixinho, testando o nome. Óbito, Tobi, você inverteu seu nome? Tudo bem, mas por que Tobi? Um brilho brilhou nos olhos de Óbito por trás da máscara. Porque pretendo usar a identidade de Tobi para lidar com Shimura Danzo. Se Jiraiya-sensei descobrisse minha verdadeira identidade, isso colocaria em uma posição difícil. A expressão de Yaiko imediatamente ficou séria. Para lidar com Danzo. Entendido, Tobi. Informarei Nagato e Conan sobre isso mais tarde. Óbito assentiu em reconhecimento antes de examinar o grupo próximo. Yaiko-senpai, você pode garantir por essas pessoas que você reuniu? Yaiko sorriu confiante. Claro. Muitos deles já apoiavam a Akatsuki em seus corações, mas não se juntaram oficialmente devido a várias circunstâncias. Óbito fez um sinal de positivo. Yaiko-senpai, você realmente é a alma da Akatsuki. Os quatro se reuniram, trocando brincadeiras descontraídas antes de se reunirem para discutir o plano de invadir a Megakuri. Conan se virou para Nagato. Nagato, como está seu controle sobre o poder do Rinnegan agora? Nagato sorriu levemente, exalando confiança. Graças à orientação de Tobi, eu dominei isso. Não me sobrecarrega mais. Os olhos de Conan suavizaram-se de alívio quando ela disse sinceramente, é maravilhoso ouvir isso. Yaiko desenrolou um mapa de Megakuri. Este é um mapa estratégico que consegui obter. Pode não ser totalmente preciso, mas deve servir como referência. Óbito levantou uma sobrancelha sob a máscara, silenciosamente maravilhado. Impressionante. Yaiko até conseguiu se infiltrar em Megakuri para conseguir isso. Apontando para o centro do mapa, Yaiko explicou. Tobi usará seu jutsu para se infiltrar na vila com todos nós. Então lançaremos um ataque aqui. Ele marcou o local e continuou. De lá, nos dividiremos em 3 equipes. Eu liderarei uma com Conan, enquanto Tobi e Nagato liderarão cada um o seu. Nossos alvos são essas 3 localizações-chave. Ele circulou as 3 áreas. Assim que essas 4 fortalezas forem neutralizadas, a Megakuri irá ruir. Depois, nos reagruparemos e eliminaremos qualquer resistência restante. Todos estão cientes do plano? Conan e Nagato assentiram firmemente. Óbito sorriu sob sua máscara. Claro como cristal, Yaiko-senpai. Nós faremos o trabalho. Yaiko revirou os olhos antes de acrescentar, lembre-se, qualquer time que terminar primeiro ajudará os outros. Esta precisa ser uma vitória rápida e decisiva. Depois de revisar meticulosamente o plano, o grupo reuniu suas forças, dividindo-as em 3 esquadrões e informando-os sobre a operação. A Megakuri. Óbito se materializou como um fantasma dentro de um prédio alto. Deve ser aqui, o centro de comando temporário. Momentos depois, figuras começaram a aparecer silenciosamente, uma por uma. A visão assustadora teria sido suficiente para convencer qualquer observador de que estavam testemunhando uma assombração. O pensamento passou pela mente de Óbito. As pessoas acham que até fantasmas precisam fazer hora extra para reuniões? Os esquadrões se moveram de forma ordenada, indo em 3 direções. O primeiro grito quebrou o silêncio, marcando o início da batalha. A confusão tomou conta dos ninjas da chuva. Como o inimigo se infiltrou? Por que a equipe de barreira não soou o alarme? É a Akatsuki. Esse é Yaiko, o líder deles. Droga. E aquele mascarado? O que é ele, um fantasma? Ele é intocável. E aquele cara ruivo, ele pode refletir jutsu. Não, pare de me puxar para dentro. Ah! Em 10 minutos, a equipe de Yaiko invadiu o centro de comando. Olhando para seus companheiros, Yaiko disse, daqui em diante, o inimigo estará em alerta máximo. Fiquem atentos, todos. Quero todos vocês de volta em segurança. Sair. Óbito imediatamente ativou Kamui, transportando seu esquadrão para sua dimensão de bolso e ressurgindo mais perto de seu objetivo. Nagato, observando de longe, murmurou com inveja. O jutsu de Tobi é realmente notável. Conan lançou-lhe um olhar de soslaio, pensando silenciosamente. Você é quem fala com o Rinnegan à sua disposição. Yaiko e Conan lideraram seu esquadrão para o oeste, enquanto o time de Nagato seguiu para o leste. Assim que o time de Nagato emergiu, uma enxurrada de ninjutsu caiu sobre eles.
Nagato calmamente apertou as mãos. Shira Tensei. Uma onda de choque massiva destruiu os ataques e fez os ninjas da chuva que estavam próximos voarem. Seu esquadrão avançou, eliminando inimigos com precisão. Um membro se maravilhou, nunca vi uma batalha tão fácil. Outro respondeu, certo? É como se Nagato-sama simplesmente batesse palmas e os inimigos estivessem acabados. Nagato pressionou implacavelmente, confiando somente em Shira Tensei e Bansho Tenin. Foi menos uma luta e mais um massacre unilateral. Enquanto isso, as forças de Amegakure, já enfraquecidas pelas batalhas com a raiz, estavam mal preparadas para enfrentar o poder avassalador de Nagato. E não muito longe dali, outra potência causou estragos. Obito liberou uma torrente de lava derretida com uma única exalação. Liberação de lava, lava quente. Um fluxo estrondoso de rocha derretida avançou, consumindo tudo em seu caminho. Os ninjas da chuva nem tiveram tempo de gritar enquanto derretiam no nada. Obito limpou a boca e se deleitou com a sensação de chakra abundante. Ah, isso é incrível! Ele jogou a cabeça para trás e riu loucamente. A partir de agora que o mundo conheça a verdadeira dor. Capítulo 89. A figura de Obito pairava lentamente no ar, sua voz magnética reverberando pelas ruas. Sinta a dor. Abrace a dor. Entenda a dor. Aceite a dor. Somente aqueles que conhecem a dor podem compreender o verdadeiro significado da paz. Atrás dele, murmúrios começaram a se espalhar entre seus companheiros de equipe. Sou o único que acha que nosso líder tem alguns parafusos soltos? Seja mais confiante. Pare de dizer, eu acho ponto. Irritado, Obito virou a cabeça bruscamente, olhando feio para sua equipe antes de olhar novamente para os distantes Amenino vindo em sua direção. É hora de usar esse movimento. Obito levantou a mão, formando selos enquanto sua voz profunda cortava o ar. Estilo fogo. Uma colossal serpente flamejante se materializou, espiralando em direção ao Amenino. Chamas aterrorizantes, semelhantes a redemoinhos, engolfaram o inimigo quase instantaneamente, incinerando-o em segundos. Ter um companheiro de equipe superpoderoso certamente tornava as missões mais eficientes. O time de Obito e o esquadrão de Nagato rapidamente completaram as tarefas que Yaiko havia designado. Agora, eles estavam correndo para dar suporte ao grupo de Yaiko e Konan. Para ser justo, embora Yaiko e Konan fossem fortes, eles ainda ficavam atrás da dupla com olhos especiais. Mas era assim que as coisas funcionavam em Naruto. Naruto antigo. Com esforço você pode superar gênios. Naruto do meio ao fim. Esqueça o que dissemos antes. Até mesmo alguém como Rock Lee, que quase deu um final diferente à trama, ainda era um verdadeiro gênio do taijutsu. 3 equipes se unem. Quando todos os 3 esquadrões se reagruparam, a pressão sobre Yaiko e Konan desapareceu instantaneamente. Puxada todo-poderosa. Tudo bem, chega de se exibir, Nagato. Nem mesmo Obito sentiu necessidade de levantar um dedo, observando silenciosamente Nagato se apresentar sozinho. Yaiko estalou a língua. Então esse é o poder do Rinnegan, hein? Cara, isso é invejável. Com apenas 2 habilidades aparentemente comuns, mas devastadoras, Nagato conseguia lidar com 99,99% dos inimigos de Naruto. Bostein, Shira Tensei, Bostein, Shira Tensei. Enxague e repita. Navegação suave por todo o caminho. Depois de garantir com sucesso 4 postos avançados, os ninjas de Ami foram completamente derrotados, e os remanescentes de Amegakure ficaram em ruínas. Parado no meio da vila devastada, Yaiko não pôde deixar de sentir uma onda de emoção. A partir daquele momento, a Akatsuki alcançaria um patamar totalmente novo. Fronteira da Terra do Fogo e da Terra da Grama. Em um grande palácio subterrâneo, Madara estava sentado preguiçosamente em um trono de pedra, com o olhar fixo na figura do Zetsu Negro. Zetsu Negro, você se saiu bem dessa vez. Qual o nome daquela criança? Zetsu Negro curvou-se respeitosamente. O nome dela é Uchiha Setsuna. Madara levantou uma sobrancelha, murmurando curiosamente. Uchiha Setsuna. Por que esse nome soa tão familiar? Zetsu Negro sorriu maliciosamente. O avô dela era um dos seus seguidores mais leais e herdou perfeitamente seu testamento. O pai dela se orgulhava disso e a batizou com o nome dele. A compreensão surgiu em Madara, e um leve sorriso apareceu em seus lábios. Então essa criança está destinada a ser minha herdeira. O Zetsu Negro hesitou por um momento antes de acrescentar cautelosamente. Mas a jovem Setsuna não parece compartilhar esse sentimento. Ela já tentou escapar várias vezes. Madara franziu a testa, olhando para Zetsu Negro. Você não disse que a família dela foi dizimada durante essa guerra? O que ela está segurando? Zetsu Negro respondeu. De acordo com Zetsu Branco, seu amigo de infância ainda está lutando na linha de frente. Então, Madara tamborilou os dedos no braço do trono, seu tom calmo, mas cheio de uma profunda tristeza. Quanto mais se vive, mais claramente se vê. A realidade nada mais é do que desamparo, dor e vazio. Parece que essa criança ainda não entendeu a verdade cruel deste mundo. Nós a ajudaremos a ver isso. Só então ela se juntará a mim de bom grado na criação de um mundo verdadeiro. Zetsu Negro sorriu largamente, seus dentes brancos contrastando com seu rosto escuro. Qual é o plano, Madara-sama? De volta a Megakure. A vila recentemente devastada pela guerra era agora uma imagem de devastação. Obito ficou em silêncio, refletindo. Para renascer, é preciso primeiro enfrentar a destruição. Para alcançar a paz, é preciso suportar a guerra. Quão contraditório, mas fascinante era esse mundo.
Reconstruir a Megakuri, recrutar novos membros e lidar com questões administrativas, tudo isso foi deixado para Yahiko e sua equipe. Afinal, essa era a especialidade deles. Com os ataques avassaladores de Nagato arando o campo, os sobreviventes Amenino não tinham mais forças para lutar. Yahiko também não estava planejando exterminá-los. Uma mudança na liderança era tudo o que era preciso. Que razão havia para resistir? Este novo chefe era muito mais benevolente que o anterior. Além de alguns poucos leais ao Zanzo, a maioria dos ninjas de Ami não tinha desejo de continuar lutando. Uma semana depois, Obito estava no recém-estabelecido Centro de Comando de Amegakuri, ou como era conhecido agora, Vila Katsuki. Yahiko olhou para Obito com relutância. Obito, você realmente vai embora? Nagato entrou na conversa. Fique. Ajude-nos. Obito sorriu desamparadamente. Ainda tem uma bagunça em Konoha esperando que eu limpe. Os dois trocaram um olhar, sabendo que não poderiam detê-lo. Naquele momento, a voz gélida de Konan interrompeu. Elimine Danzo. Obito sorriu brilhantemente. Claro, ele não viverá muito mais tempo. Deixar Danzo morrer de um colapso de ponte foi misericordioso demais. E já que Obito havia jurado matá-lo em 10 anos, ele certamente não voltaria atrás em sua palavra. Vendo a determinação de Obito, Yahiko perguntou. E aí, Yuki? Obito pensou por um momento antes de responder. Aqui está meu plano. Com as guerras na Terra da Chuva diminuindo, devemos nos concentrar em estabilizar a região. Fortalecer ambos os lados será nossa prioridade. Yahiko assentiu pensativamente. Entendo. Trabalharemos para reconstruir a Terra da Chuva e garantir que a luz da Akatsuki brilhe em todos os cantos, permitindo que todos aproveitem a luz do sol novamente. Obito inclinou a cabeça ligeiramente. Quanto ao meu lado, meu outro professor provavelmente se tornará o próximo Hokage. Assim que Danzo se for, Konoha se estabilizará imediatamente. Nesse momento entrarei em contato com Yuki e juntos, trabalharemos para promover a paz e a cooperação entre nossas nações. Com os planos definidos, os quatro sentiram uma centelha de esperança para o futuro. Na mente de Obito, uma melodia familiar começou a tocar. Ou se perguntar onde a estrada leva, a estrada está sob seus pés. Não fique triste, não tenha medo. Capítulo 90. Terra da Chuva, fora da vila oculta da Akatsuki. Yahiko colocou a mão no ombro de Obito, dando-lhe um leve tapinha. A jornada de volta é longa e traiçoeira. Cuide-se. Obito sorriu timidamente. Com meu Kamui, posso ir direto para Konoha num piscar de olhos. Zum, e eu estou lá. Yahiko suspirou e soltou seu ombro. Você acabou de arruinar o clima de despedida sincero que eu esperava. Ainda sorrindo, Obito respondeu, mas não é realmente uma despedida. Posso visitá-lo a qualquer momento. Podemos até comer alguma coisa antes de eu voltar. Nagato riu com inveja. Seu jutsu realmente é conveniente. Todos os três reviraram os olhos simultaneamente para Nagato. Se você continuar se exibindo assim, não se surpreenda se um dia levar um soco. A propósito, Obito disse de repente, seu tom ficando sério, fique vigilante. Aquela figura nas sombras pode atacar novamente. Yahiko assentiu com firmeza. Não se preocupe. Seremos cautelosos. A expressão de Nagato escureceu enquanto um sorriso frio e sem humor apareceu em seus lábios. Na verdade, espero que eles venham. Será uma chance de vingar Daibutsu e os outros. Nagato. Konan suspirou suavemente, apertando gentilmente seu ombro. Obito pegou um pequeno pedaço de papel e entregou a Nagato. Nagato, você ainda está dominando as habilidades do Rinnegan. Isso tem informações sobre algumas de suas outras técnicas. Pratique quando tiver tempo. Pegando o bilhete, Nagato sorriu levemente. Obrigado. Vou fazer bom uso disso. Konan deu um passo à frente e deu um abraço caloroso em Obito. Obrigado por tudo que você fez por nós. Sob o olhar penetrante de Yahiko e o olhar abissal de Nagato, Obito sabiamente libertou Konan imediatamente. Não precisa me agradecer. Não se esqueça, agora eu também faço parte da Akatsuki. Vendo isso, os sorrisos de Yahiko e Nagato retornaram, sua aura fria e opressiva desapareceu como se nunca tivesse existido. Bem, então tome cuidado. Obito acenou, desaparecendo em um instante. Yahiko observou desaparecer antes de se virar. Vamos voltar. Temos muito trabalho nos esperando. Konan, sorrindo maliciosamente, aproximou-se de Yahiko. Yahiko, você ficou com ciúmes quando eu abracei Obito agora há pouco? Yahiko riu sem jeito. Claro que não. Nagato estalou a língua. Eu posso garantir isso. Ele estava mesmo. Ele parecia querer eliminar Obito com os olhos. Corando furiosamente, Yahiko deu um soco em Nagato fingindo raiva. Você está falando bobagem. Konan, não dê ouvidos a ele. Eu não estava com ciúmes. Os três jovens camaradas riram e provocaram enquanto voltavam para a vila da Katsuki. Sob o raro céu ensolarado, suas sombras se estendiam longas no chão. Terra do Fogo, Konoha. Kakashi olhou para a kunai do deus voador do trovão que Minato-sensei havia deixado para ele, sentindo uma rara sensação de frustração. Ainda não consigo descobrir essa fórmula. Se ao menos eu tivesse os olhos dele, ele murmurou baixinho. Mesmo que apenas um deles bastasse. Enquanto ele refletia, uma voz familiar de repente o assustou. Kakashi, o que você está fazendo aqui sozinho? Obito. Kakashi pulou, quase derrubando a kunai. Um brilho de suor apareceu em sua testa. Ele ouviu o que eu acabei de dizer. Obito olhou desconfiado para Kakashi, fazendo-se contorcer. Por que você está me encarando desse jeito? Kakashi perguntou nervosamente. Obito sorriu. Você está escondendo alguma coisa, não é?
Desembucha. Eu não estou escondendo nada. Kakashi gaguejou, sua culpa era evidente demais. Obito deu de ombros casualmente. Tudo bem, se você diz. Olhando ao redor para garantir que ninguém estava olhando, Obito tirou um livro de sua capa e o entregou a Kakashi. Aqui, algo bom para você. Encontre um lugar tranquilo e aproveite. Kakashi olhou o livro com cautela. O que é isso? É decente? O livro não era outro senão aquele que Jiraiya uma vez presenteou Obito, uma notória obra-prima literária. Obito, tendo gostado dele várias vezes, agora não tinha onde escondê-lo desde seu retorno a Konoha. Melhor compartilhar o tesouro do que arriscar reencontrá-lo. Limpando a garganta, Obito disse solenemente, é claro que não é decente. Kakashi balançou a cabeça. Então não estou interessado. Preciso me concentrar no treinamento. Obito riu com conhecimento de causa. Vamos, Kakashi. Eu te conheço melhor do que isso. Inclinando-se mais perto, Obito sussurrou com falsa reverência. Este livro é tão indecente, é genial. Kakashi hesitou, sua curiosidade foi despertada apesar de tudo. Uma mão estendeu-se lentamente em direção ao livro. Não, Kakashi. Você não pode desistir. Você prometeu treinar duro para superar Obito. Não faça isso. Mas a tentação era grande demais. Com um suspiro resignado, Kakashi agarrou o livro, seu rosto se iluminando como o de uma criança em seu aniversário. Nesse momento, Kakashi, Obito, eu estava procurando por vocês dois em todos os lugares. O que vocês estão fazendo aqui? Oh não! A voz repentina de Rin os assustou. Ambos rapidamente retiraram suas mãos, e o livro caiu no chão com um baque alto. Antes que Obito pudesse reagir, Rin se abaixou, pegou o pacote e o abriu com curiosidade. O que é isso? Não. A mente de Obito correu na velocidade da luz. Este é o livro do Kakashi. Ele estava prestes a me dar. Kakashi olhou boquiaberto para Obito. O quê? Você? Este livro. Não é. O rosto de Rin ficou vermelho como uma beterraba quando ela fechou o livro. Kakashi, eu sei que todos nós crescemos agora, e cada um tem seus hobbies, mas... Rin, espera. Não é o que você pensa. Kakashi deixou escapar, sua mente girando enquanto Obito lutava para reprimir sua risada.